Eu sou da área da enfermagem. Eu amo muito a minha profissão, eu gosto muito daquilo que eu faço. Na verdade, que eu fazia, porque agora eu estou aposentado. E eu trabalhei em hospital público, trabalhei em vários setores, trabalhei em clínica médica, trabalhei em hipodermia, trabalhei na emergência, trabalhei em CTI, trabalhei em diversos lugares, sala de traumas, e sempre fiz plantão de 24 horas. E às vezes, quando um colega não podia trabalhar e falava, poxa, dá para tu fazer meu plantão dia tal, que eu tenho um compromisso. Aí eu fazia o plantão daquele colega, tirava o plantão para ele. Às vezes emendava o meu plantão, saía de 24 horas e pegava o plantão daquele colega, amigo, amiga, alguém que tinha alguma coisa para fazer me pedia. E eu ficava, eu gostava muito do meu trabalho. E eu me lembro que eu trabalhava, eu já fiz plantão de quarta-feira, 24 horas, todas as quartas-feiras eu fazia. Depois eu pedi para trocar, fui trabalhar sexta-feira, fazia plantão de 24 horas sexta-feiras. E depois eu fui lá na chefia e pedi para trocar, pedi para trabalhar os sábados. Então eu fazia 24 horas ao sábado. Todo sábado de manhã eu saía de casa, ia para lá e só voltava domingo pela manhã. Mas o que eu mais fiz mesmo foi as quarta-feiras. Gostava da equipe, gostava dos amigos de trabalho, gostava do plantão, aquela coisa toda era muito divertido. Mas, especialmente às sextas-feiras, sábados e domingo, não sei porquê, acho que porque as pessoas saem para se divertir, saem para... As pessoas têm mais tempo, né? Sexta-feira a maioria das pessoas não trabalham sábado, e sábado a maioria das pessoas não trabalham domingo. Então, no fim de semana, as pessoas são mais livres para fazer aquilo que querem. E todo fim de semana o plantão era bastante agitado, era difícil ter um plantão da enfermagem que não fosse agitado numa sexta-feira ou um sábado. Acontecia todo tipo de coisa, acontecia acidentes, de atropelamento, baleado, esfaqueado, queda da laje, dava muito, crianças atropeladas, mordida de cachorro, cachorro que chega uma vez, eu peguei uma criança que, infelizmente, ela foi para o CTI, foi para o centro cirúrgico, mas foi um bulldog, foi um Rottweiler, não me lembro, que pegou aquela criança, devia ter uns 5, 6 anos, matou aquela criança. Ela foi lá, os médicos fizeram tudo que podiam, mas infelizmente a criança não sobreviveu. Era um fim de semana, era uma sexta-feira. E toda sexta-feira era bastante agitado. Aí quando a gente chegava lá no hospital, a gente saía de casa sabendo que não tinha compromisso nosso particular, a gente estava dedicado ao hospital, aquele nosso setor. E muitas das vezes a chefia chegava e falava, ô fulano, faltou um funcionário no setor tal, vou precisar te remanejar. Aí tirava a gente daquele setor e colocava em outro setor. Mas a emergência era a cereja do bolo. Acontece, se bem que todos os setores eram bastante agitados, mas a emergência tem aquele toque de emergência, acontecia de tudo, mas eu particularmente amava, eu gostava do plantão, eu gostava de trabalhar com pacientes. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no plantão, eu estava com. Nessa hora eu não estava na emergência, estava na sala de pacientes que ficam fica pouco tempo, né? Era chamada curta permanência. Então chegou uma senhora com um sobrinho dela e ela estava muito angustiada, não entendi por que o médico fez o tratamento. Uma coisa muito importante é você ser útil, sabia? É você tratar as pessoas com carinho, tratar as pessoas com amor, é você se colocar no lugar das pessoas. Eu peço a Deus que me dê paciência, porque nem sempre eu tenho a paciência que eu deveria ter. Eu peço a Deus que me dê sabedoria para saber me portar de acordo com a situação diante da vontade dele. Às vezes eu sou um cara que não tem muita paciência, então eu tenho pedido muito a Deus que mude essa minha natureza, essa minha forma de ser e que me dê mais paciência. Mas com meus pacientes eu sempre procurei ser muito atencioso, porque quando o paciente chega no hospital, que ele vai procurar uma ajuda, o apoio psicológico que ele recebe, às vezes trabalha melhor nele, psicologicamente falando, do que o próprio remédio. Ele chega num desespero tremendo. Aí ele pega aquele profissional de saúde que nem olha para a cara do cara, que você tem, e vai embora. Pô, o cara chega, sai de lá pior do que quando chegou. Agora, quando encontra uma equipe que dá atenção, que quer saber, que se informa, que tem boa vontade, pô, o cara sente psicologicamente, sabe, 50% melhor. O remédio vai fazer só as outras partes de 50%. O apoio psicológico ao paciente é muito importante, saber lidar com o paciente.
Aí essa senhora chegou com o sobrinho dela, uma senhora já bem velhinha, já magrinha, coitada, coitada, bem vivida, e o rapaz, um rapaz jovem, 20 e poucos anos. Aí o médico atendeu ela, era noite já, devia ser umas 8 horas da noite, e o médico chegou, atendeu ela, ela falou, foi lá acompanhar o rapaz, aí saiu. Quando chegou na hora de sair, ela ficou assim na porta olhando, o médico na mesa escrevendo, e eu fiquei em pé. Aí ela me olhou assim, aí foi, ela saiu, depois ela voltou e me olhou, aí ela saiu, depois ela me olhou, mas com uma cara de sofrimento tremendo. Aí eu fui perto dela, sorri para ela. Aí perguntei assim, a senhora quer mais alguma coisa, alguma informação? Ela falou assim, aí ela se afastou do sobrinho dela, chegou perto de mim numa angústia e começou a chorar. Aí eu falei, que foi? O que houve? Ela falou, meu filho, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, que foi, senhora? O que aconteceu? Eu não falei para o médico, mas o meu sobrinho me contou que ele está com HIV, ele contraiu HIV, e eu não sei o que fazer, ele vai morrer, eu não sei o que fazer. Aí eu dei um abraço nela e falei, senhora, não é mais assim, as coisas mudaram muito, hoje em dia tem tratamento, se ele fizer um tratamento correto, se ele seguir a regra, tudo aquilo que o médico, o infectologista passar para ele vai viver mais que qualquer pessoa até, ele vai ter saúde, ele vai ter condições físicas. Ela falou, mas é uma doença que mata. Eu falei, é uma doença que matava, até mata ainda hoje se a pessoa não tiver um cuidado, não tiver uma forma se a pessoa for relaxada. A pessoa tem que tomar os remédios dela, fazer aquela, é uma vida igual como quem tem diabetes, tem que tomar o seu remédio, quem tem pressão alta, quem tem uma doença crônica qualquer, um paciente renal, ele tem que fazer um acompanhamento periódico, mas ele pode ter uma vida perfeitamente normal. Ela falou, mas você tem certeza disso? Eu falei, ela pode ficar tranquila, tem muitos pacientes que vivem melhor, tem mais saúde do que quem não tem um HIV, ela pode ficar tranquila. Senti que veio na alma daquela mulher, veio uma paz, uma tranquilidade, ela sorriu para mim. Aí eu falei, vai tranquila, cuida do seu filho, do seu sobrinho, leva ele para fazer um tratamento, vai ficar tudo tranquilo. Ela saiu de lá uma outra pessoa. Ela falou, então eu posso ficar tranquila? Eu falei, senhora, pode ficar tranquila, é uma doença crônica, que ele vai saber, se ele seguir o regulamento médico, ele vai conviver com isso, vai morrer com 80 anos e com saúde, é só ele ser responsável, ele ter cuidado, ter amor pela vida dele. Aí ela sorriu, ela abriu na mente dela uma luz que ela não conseguia ver. Aí ela foi sorrindo para cá, ela saiu sorrindo, pegou o sobrinho dela, abraçou e foi embora. Uma outra pessoa, uma alma mais leve, aquela alma pesada, chorando, angustiada, que via a morte na frente dela, de repente uma luz se abriu na frente dela, ela ficou tranquila. Sabe, aquilo me fez um bem. É bom quando você chega para alguém e você consegue trazer uma coisa boa. Uma palavra, às vezes, alivia mais que o próprio remédio. Aquele garoto foi embora com aquela senhora, nunca mais viu, não sei o que aconteceu com eles, mas eu sei que a alma dela ficou bastante aliviada. Aí eu passei um plantão tranquilo, quer dizer, tranquilo não, era um dia de sexta-feira, aquela movimentação de toda, mas eu não estava na sala de trauma, estava numa sala de curta permanente, onde o paciente fica por um período pequeno para ir embora. Aconteceu aquilo. Aí no outro plantão eu estava de novo na minha sala, meu setor, aí aquele tumulto de sempre, a emergência cheia, às vezes chega paciente lá com acompanhante nervoso, quer brigar, quer bater na enfermagem, às vezes o médico não tem um exame que tem que fazer, eles acham que a culpa é tua, sabe? As pessoas não entendem que alguns funcionários são tão vítimas como ele. A gente quer tratar bem, mas às vezes o hospital não tem o suporte necessário, não tem aquele exame, não tem aquele especialista, e o acompanhante não entende. Eu já vi muitos colegas meus ser agredido fisicamente e verbalmente por pessoas que não compreendem que nós somos tão vítimas da situação quanto eles. Quando o hospital não tem um suporte para dar para eles, a culpa não é do funcionário. É a mesma coisa, de repente você vai pegar um ônibus para ir para algum lugar, aí chega lá, a passagem do ônibus aumentou. Você vai bater no cobrador e no motorista por causa disso? O que vai resolver? Você tem que ir no prefeito fazer protesto na prefeitura. Por que aumentou a passagem do ônibus? O cobrador e o motorista não tem nada a ver com isso. Então, o pessoal da enfermagem, os médicos, quem trabalha no hospital, não tem culpa do bom ou do mal, das más condições do hospital. Quando você é um mau profissional, um relapso que não dá atenção, aí é uma coisa pessoal tua. Mas quando é por falta de condição do hospital, poxa, é falta de bom senso a pessoa não entender que o funcionário ele não tem culpa se o hospital não tem um determinado exame, se não tem um determinado especialista, sabe? Não tem. Tem pessoas que são relapsas, que realmente não nasceram para fazer aquilo.
Mas isso é uma outra questão. Agora, quando o hospital não tem questão, tem condições, você não pode cobrar do enfermeiro. E isso é um tipo de coisa que estressa você, faz o plantão ficar mais tumultuado, mais nervoso, mais agitado, e você não sabe o que fazer. Então, às vezes, o plantão se arrasta. Às vezes, a gente chegava lá às 7 horas da manhã, até das 7 horas da noite era uma eternidade. E das 7 da noite às 7 da manhã, que é a hora que a gente larga o plantão, era outra eternidade. O plantão era longo demais. E às vezes dava 3 horas da manhã, você com aquele sono, aquele cansaço, a emergência cheia, baleado, pessoas bêbadas, pessoas atropeladas, pessoas queimadas. Trabalhar com pessoa queimada é horrível, porque a dor da pessoa te deixa maluco também, sabe? E você fala, meu Deus, tomara que esse plantão passe, que eu não aguento mais, eu quero ir embora para casa. Você empurrava o plantão com a barriga para a hora poder passar logo, e você a hora não passava. Aí demorava. Quando chegava às 7 horas da manhã, o dia você olhava assim, tinha uma janelinha pequena, tu olhava, o dia está clareando. Ai, meu Deus, que maravilha, o dia está clareando. Eu sonhava com a minha cama, vou para casa, vou tomar um banho, tomar um café e mergulhar na minha cama. Era o meu desejo, é o desejo de todo mundo. Aí dava 7 horas, o colega que ia te render, ele não chegava às 7 horas. Tinha colega que era viciado em chegar às 8 horas, 8h15, e dependendo da situação, você não podia largar o plantão, porque é uma emergência, tem que esperar alguém te render. E muitos colegas não tinham esse bom senso e às vezes demorava pra caramba para render. O horário de render era 7 horas da manhã, tinha um colega chegar lá 15 para as 8, 8h15, e a emergência, e você continuava trabalhando até a pessoa chegar. Quando a pessoa chegar, tu passava o seu plantão e ia embora para casa. Aí é aquele plantão pesado, cansativo, você chegava a ficar estressado. Aí quando saía de lá, tu ia para tua casa. Gente, que alívio, tu saía na rua, tu respirava o ar da liberdade, sabia que ia para casa, ia demorar mais 6 dias para tu voltar, que era plantão de 24 horas, uma vez na semana, era muito bom. Eu amava aquilo, eu gostava muito, apesar do plantão ser estressante, mas enfermagem é o meu. Eu gosto de ajudar as pessoas, de ter uma palavra amiga, de ajudar, eu gosto de fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Que o melhor momento é o momento de ir para casa. Aí eu chegava em casa, tomava meu café, tomava meu banho, mergulhava na minha cama. Meu Deus, que coisa gostosa, que coisa prazerosa. Aí o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nesse mundo nós estamos fazendo um plantão de 24 horas. É um plantão agitado, é um plantão tumultuado, é um plantão nervoso, é um plantão que te estressa, é um plantão se você não tiver cabeça, se você não for profissional, entre aspas, você perde o rumo, você sai do plantão, você perde o rumo da coisa. Aí a hora de voltar para casa é a hora de estarmos com Deus. É quando Jesus voltar, nós vamos voltar para casa. Lá nós vamos ter, não a nossa cama, porque lá no céu ninguém vai precisar dormir, lá não haverá o cansaço físico, não haverá os limites do corpo. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, e aquilo que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá não haverá doença, não haverá cansaço, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte, não haverá hospital, porque não haverá doença, não haverá hospital, nada disso. Isso aqui são coisas passadas. Então, esse nosso plantão que nós temos hoje, você com seu problema, ou com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu filho rebelde, todo mundo tem um problema. Não tem nesse mundo alguém que não tem problema. Mas bota na tua cabeça que você está fazendo um plantão de 24 horas. São 3 horas da madrugada. Você está estressado, cansado e a emergência está cheia. E os acompanhantes estão gritando, estão querendo te bater, você está super estressado, mas lembre-se que você é um profissional, eles não. Você conhece a Deus, o mundo não. Mantenha-se no seu setor de trabalho, mantenha-se na presença de Deus, sabendo que em breve o dia vai clarear e você vai voltar para casa. Jesus diz: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um conforme as suas obras. Em breve o dia vai clarear e o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele vai nos pegar pelas mãos e levar para casa, e esse plantão vai acabar e nós nunca mais teremos que fazer um plantão de 24 horas, porque lá será só alegria. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é justiça e é paz no Espírito Santo. Você imaginou você viver numa
paz perfeita, plena, você vivendo uma alegria que você regozija de júbilo, uma alegria que não tem explicação, você vê que Deus é perfeitamente justo, que o amor de Deus está sobre tudo, que você não tem limite do corpo, você não envelhece mais, você não tem doença, você não tem preocupação, você não tem ansiedade. A Bíblia diz que Deus vai te enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá cegos, não haverá surdos, não haverá deficiente, não haverá diabético, não haverá hipertenso, não haverá pessoas com HIV, não haverá pessoas com síndromes alguma. As pessoas serão saudáveis como Cristo é. A Bíblia diz que como Ele é, nós seremos. Deus tem promessas para aqueles que o amam, para aqueles que o honram, que vivem nesse mundo fazendo a diferença. A Bíblia, Deus chamou você, Jesus chamou você para ser o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto o plantão não acaba, faça a diferença. Chega para aquele paciente, dá um abraço nele e diga: não, tudo vai ficar bem, a coisa não é tão feia como você pensa, tem solução, tem uma saída para isso, ainda que não tenha cura, mas tem um tratamento que vai te dar uma ótima qualidade de vida. Isso, materialmente falando, espiritualmente, você tem que viver a tua vida com dignidade, dando um bom exemplo, para que o mundo olhe para você e fale: poxa, aquele homem, aquela mulher, ele tem algo diferente. Realmente ele não diz que é, ele é. Eu me lembro agora, falando isso, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque se dependesse de mim, meu Deus, eu jamais iria entrar no céu, os meus pecados me dão direito ao inferno, mas pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no céu dizendo: eu estou aqui porque eu fiz, eu sou... Não, tu vai entrar no céu pela misericórdia de Deus, mediante a graça de Jesus Cristo na tua vida. Eu me lembro que uma vez eu estava no quartel, e chegou um cabo, esses cabos que antigo, que eles, qual o nome que dá? Ele engajado, cabo engajado. Ele ficava 2, 3 anos lá. Uma vez Lopes, até o nome dele, não me esqueço disso. Eu estava com 18 anos, servi no Batalhão Sampaio, ali na Vila Militar. Aí ele chegou para mim, meu nome é Jorge Gomes, e o nome de guerra era Gomes. Ele chegou para mim e falou assim: Gomes. Se bem que até hoje a maioria das pessoas me chamam de Gomes na internet, meu nome é Gomes, eu gosto do nome Gomes. E as pessoas, ele chegou para mim e falou: Gomes, você é o único crente, desde que eu estou aqui nessa companhia, que chegou, disse que era crente e provou que era crente, porque o resto era tudo bandalha. No meu coração, eu sorri glorificando a Deus, porque a honra não é minha. A Bíblia diz que você tem o selo do Espírito Santo, você tem que fazer a diferença onde chega, você tem que ser luz do mundo e sal da terra. As pessoas têm que olhar para você e falar: pô, aquele fulano é diferente, aquela fulana é diferente, tem algo diferente nele. Porque se você for igual ao mundo, quando Jesus voltar, por que ele vai levar você e deixar o outro? Se você é igualzinho ao outro, não há diferença entre você e o outro. Você tem que fazer a diferença. Jesus vem buscar aquele que fez a diferença. Jesus pode voltar hoje, daqui a pouco, ou se ele não voltar daqui a pouco, eu posso morrer daqui a pouco. E quando eu morrer, Jesus voltou para mim. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois da morte não tem missa de sétimo dia, não tem culto, não tem sacrifício, não tem nada. Você sai daqui eternamente salvo ou eternamente perdido. A salvação durante o dia que se chama hoje, a palavra de Deus diz. E o dia que se chama hoje é enquanto você está vivo. Porque depois que você expirar, que a sua alma sair, ela já sai eternamente salva ou eternamente perdida. E nada muda isso, porque Deus é amor, mas Deus é igualmente justiça. E se o sacrifício do Calvário não impactou a tua vida, meu amigo, melhor seria se você não tivesse nascido. Então, enquanto estamos nesse plantão de 24 horas, enquanto a hora de ir para casa não chega, faça o seu melhor, ajude o paciente espiritualmente falando, no caso aqui agora, né? Mostre para ele que há esperança e que essa esperança é Jesus. Mostre para ele que aquela morte que ele vê diante dele é um engano de Satanás, que há esperança, há portas que Deus abre onde não há portas, há muros altos, Deus derruba, como fez com as muralhas de Jericó. Deus é o Deus do impossível, não há nada que o Senhor nosso Deus não possa fazer, mas você tem que ser um bom profissional, você tem que mostrar para o paciente que aquele mal que ele pensa que é o fim dele, é apenas o início da obra de Deus na vida dele. Que coisa grande tem pela frente, igual aquela senhora, ela pensou que era o fim do sobrinho dela, ela saiu de lá com a alma leve, quando ela viu que tem
esperança, que tem tratamento, que a pessoa pode viver mil anos, é demais, mas pode viver uma vida normal se ela se tratar com o HIV que ele tem. Ele pode se tratar e viver muito bem. Ela saiu de lá uma outra pessoa. Então, seja útil, seja bom. Bom no sentido não, você não vai para o céu por ser bom, você vai para o céu pela misericórdia de Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus em você, tu tem que fazer coisa boa, porque a Bíblia diz que a obra sem fé, que a fé sem obra é morta, tá? Resumindo, o que eu quero dizer, você está num plantão de 24 horas, agitado, a emergência está cheia, tem acidentado, tem queimado, tem baleado, tem atropelado, tem esfaqueado, tem tudo na emergência, mas se porte como um profissional de saúde, se porte como um servo de Deus. Dentro do hospital você é profissional de saúde, os outros são doentes. Dentro desse mundo você é um homem de Cristo, porque se você for igual aos que vivem nesse mundo, não haverá diferença quando Jesus voltar. Ele não tem por que levar você e deixar os outros se vocês têm a mesma igualdade de procedimento. Faça a diferença. Lembre-se, o plantão é cansativo. Eu, no meu caso da enfermagem, mas quem é militar, que faz plantão à noite, já fui militar quando eu tinha 18 anos, como eu te falei. Eu tirava plantão, fazia plantão de guarda, né, também 24 horas, e a madrugada é sempre mais cansativo, né? Mas a nossa alegria é que o plantão vai acabar, o dia vai clarear e nós vamos para casa. O nosso plantão espiritual vai acabar e nós vamos para casa, porque Jesus Cristo está voltando. Agora você tem que ser um profissional, você tem que estar preparado, você tem que estar em atividade, você tem que estar fazendo a diferença, porque se você for igual, você vai ser deixado como igual. Porque se não há diferença, não há porque Jesus separar o joio do trigo, se ele só vai encontrar joio. Joio é joio e trigo é trigo. Ou você é trigo ou você é joio. Você pode ser trigo convivendo com joio, você vai fazer a diferença. Mas se você é trigo e vive como joio, você não tem por que ser separado e levado para casa. O teu plantão vai acabar e você vai para casa, porque Jesus está voltando. E se ele não voltar hoje, você pode ser levado hoje, tomara que você viva 1000 anos, mas a morte é uma especialista em nos fazer surpresa, a gente não sabe quando ela vai chegar. Pode chegar a qualquer momento. E você tem que estar preparado, porque após a morte segue-se o juízo. Faça bem o teu plantão, porque a hora de voltar para casa está chegando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um bom plantão para você, meu irmão e minha irmã. A hora de voltar para casa está chegando.